eu quero me apresentar. O meu nome é Homero Ângela Rosa, como a Margarida já antecipou. Sou membro da Sociedade Espírita Casa da Prece de Pelotas, delegado da CEPA. A gente vai avançando na idade e vai se tornando né? Ex-presidente da Casa da Prece, ex-presidente da CEPA Brasil, né? E assim... ex, né? Qualquer dia nós seremos ex aqui também, passaremos para o outro plano. É uma alegria muito grande estar entre vocês. Desde o ano passado nós já estávamos inscritos para esse evento. Infelizmente, depois o problema das enchentes não permitiu essa reunião, mas é uma alegria estarmos juntos. Hoje de manhã ainda conversava com o Ricardo, que estamos mais ou menos em 90 pessoas, né, neste fórum, e isso é uma alegria muito grande para nós. E a limitação de pessoas é a limitação do espaço. Isso é um outro detalhe importante, né? Não é que não houvesse mais pessoas interessadas em participar, é que o espaço não permitia. Bem, então, quero agradecer também os colegas que nos acompanharam aí, que além de colegas da Casa da Prece, que tem uns 5 ou 7 da Casa da Prece, 2 tiveram que desistir, infelizmente, mas a Dora Helena e o Antônio Ricardo, né, que são aqui da Francisca Júlia, Casa de Francisca Júlia de Porto Alegre, também são ex da Casa da Prece. Eles saíram da Casa da Prece, mas a Casa da Prece não saiu deles, né? Então a Dorinha até pediu para voltar a ser associada, viu? Otávio é o nosso presidente atual, o jovem Otávio. Levanta aí, Otávio, para o pessoal te conhecer. É uma alegria, então, pessoal, estarmos juntos, com tantos amigos queridos de tantas jornadas espíritas. Estou, então, aqui com grande alegria, apresentar o nosso amigo Moacir de Araújo Lima. O Moacir é natural de Porto Alegre, conferencista na área de espiritualidade e ciências desde os 14 anos, vem apresentando palestras e workshops no Brasil e no exterior. É bacharel em Física, com 3 pós-graduações nessa área, bacharel em Direito, professor universitário e mestre em Linguística da área de Lógica da Linguagem Natural pela PUC Rio Grande do Sul. Prezado amigo Moacir, é uma alegria recebê-lo. Bem-vindo, meu amigo. Nessa nossa fala de encerramento, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade de estar aqui entre vocês. E hoje já tivemos 2 lições magníficas hoje de manhã. Eu até não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, acho que pela primeira vez me referindo a alguém ou algo, mas eu adorei o posicionamento do Beto em termos de fraternidade, de compreensão, de tolerância. Não é, eu estou certo, o coitadinho está errado, então eu vou tolerá-lo. Essa tolerância já dá uma noção de desigualdade entre a grandeza daquele que tolera e a pequenez do coitadinho que é simplesmente tolerado. E não é esse o caminho. E também a apresentação, os grandes projetos do nosso amigo Adhemar Quioro, vulgo Adhemar Quioro, é perfeitamente uniforme, não é? É congruente. E espero que essa nossa fala esteja à altura da fala de abertura do Milton Nedran, o que é difícil, mas como não devemos pensar no impossível, é possível. E primeiramente eu gostaria também de saludar os amigos de língua espanhola porque não escutaram su idioma. Então podemos fazer isso. Muchas gracias, es un placer tenerlos acá. Mas a linguagem telepática do amor, do sentimento, já foi sentida. Mas sempre é bom ouvirmos algo naquele nosso idioma materno, naquele nosso idioma natural, que é o que nós sempre usamos, por mais que progridamos em termos linguísticos, é o que nós sempre usamos no momento de desespero. No momento da dúvida, do grito, do pedido de socorro, é aquele idioma natural. E haverá um outro idioma natural futuramente para todos nós, se Deus quiser, mas se Deus quiser é preciso que nós auxiliemos,
porque aquela conversa de Deus está no comando é muito bonita, mas também muitas vezes nos dá a falsa ideia. Deus está no comando, então deixa com Ele. Eu não preciso fazer nada, não estou nem ouvindo muito bem a voz do meu comandante, então posso me enganar. E quando tratamos o que eu fiz no livro mais recente, da vida, do viver, vivendo em modo ser, há uma diferença muito interessante a ser questionada e que nós todos já percebemos na evolução em que nos encontramos. É possível viver em modo ser e é possível viver em modo ter. O modo é aquele comando que nós damos a um computador, a uma máquina qualquer, dessas que são muito intolerantes porque não permite o nosso erro, não pensam sequer em uma adequação à nossa linguagem, nós é que nos habituemos à linguagem da máquina, mas o modo operacional, em que momento, em que situação, em que tema a máquina irá dar mais foco, e a nossa vida está presente nela. Essa escolha de viver em modo ser ou viver em modo ter. Naturalmente que o ter é importante para todos nós. Nós precisamos ter determinado conforto, condições de vida, e nos preocupamos inclusive em levar melhores condições de vida àqueles que nada têm. Mas não pode ser o nosso foco principal. E na nossa linguagem, no nosso dia a dia, muitas vezes nós mostramos nos desviar do ter para o ter, abandonando o ser. É muito comum, todos nós já ouvimos alguma conversa desse tipo, quando perguntamos: conhece fulano de tal? Conheço, tem uma casa de tantos metros quadrados em Miami, que vale tantos dólares, o marido é CEO de uma empresa internacional e ganha tanto, e não me disse nem uma característica do que a pessoa é, só deu característica do que a pessoa tem. E às vezes nós fazemos essa confusão em tudo. Aquelas pessoas que fazem questão de mostrar os seus títulos de ensino superior: eu tenho tal título. Nem o doutorado encurta a orelha do burro. A pessoa tem condições ou não tem, mas não é preciso que se diga, não é preciso esse exibicionismo, desfilar com o último modelo e assim por diante, porque pouco a pouco com isso nós esquecemos o ser e começamos a buscar exclusivamente o ter. Nesse sentido, há dois princípios muito importantes da física quântica. Um nos diz o seguinte: a expectativa do fato cria o fato. Ou seja, lá no mundo subatômico, as partículas, em quem os físicos estão começando a descobrir uma consciência, embora confessem não saber exatamente o que é isso, mas saberem que existe. Definição é sempre difícil, porque definir é limitar. Uma ocasião, em um debate, o representante de uma corrente ateísta me perguntou: o senhor pode definir Deus? Eu disse: não. Então Deus não existe. Bom, então também não existe vida, não existe eletricidade, porque no momento em que eu conseguir definir Deus, eu terei dado a maior prova da sua inexistência. Porque definir significa limitar. Eu posso definir um triângulo, uma figura geométrica, que são criações da mente humana, mas eu não posso definir o infinito. Definir o infinito seria absolutamente impossível. Então, quando sabemos que a expectativa do fato cria o fato, nós estamos reforçando aquele poder do pensamento positivo, da mente harmonizada, da sintonia com forças superiores do universo. Exatamente por quê? Nesse sentido de a expectativa criar o fato, nós precisamos pensar também na nossa realidade humana. Lá no mundo subatômico, quando nós esperamos que o elétron tenha um comportamento de onda, ele se comporta como onda. Quando nós esperamos que ele se comporte como partícula, ele se comporta como partícula. A famosa experiência da dupla fenda de 1935 provou isso. Mas o mais importante dentro dessa experiência foi o seguinte: naquela época, como o homem é muito dado a polarizações, e quando adota polarizações se fanatiza, e quando se fanatiza deixa de raciocinar, seja qual for o lado escolhido para fanatizar-se, os físicos estavam absolutamente torcedores de expectativas. Um grupo era do partido da partícula. O elétron é partícula.
se comporta como tal e, sendo partícula, não pode ser onda. O outro grupo era o partido ondulatório. O elétron é onda, e se tem manifestação ondulatória, não pode ter manifestação de partícula. Feita a experiência, 1935, até então eles se regozijavam com pequenas vitórias, com triunfos ocasionais, e lá numa experiência o elétron movimentava um molunete num tubo de raios catódicos, é partícula. E sendo partícula não pode ser onda. Aí vinha a intolerância, que é presente na ciência. John Wheeler sempre dizia que não é lógico imaginar que todo cientista pense cientificamente. Aos que rejeitam sem examinar, que seria exatamente um processo anticientífico. Então, quando havia esse comportamento de movimentar um molinetezinho, é partícula. Logo, e aí o erro, aí o absolutismo, aí a intolerância. É partícula, logo não pode ser onda. Em outras experiências, se manifestava em vários lugares ao mesmo tempo, é onda. E se é onda, não pode ser partícula. Até que em 1935 ele mostrou que podia se comportar como onda ou como partícula. Mas isso é proibido. Não contaram para o elétron que isso era proibido. Ele não sabia e transgrediu essa regra de intolerância. E o interessante é que levou mais de 50 anos, só no fim do século passado, que os cientistas tiveram coragem de fazer uma pergunta incômoda, porque poderia mudar paradigmas. Tudo bem, o elétron às vezes se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda. Mas o que faz exatamente o elétron adotar um comportamento ou outro? E no fim do século passado chegaram à mais revolucionária conclusão da ciência contemporânea. É a consciência do observador. Agora pergunte, o que é consciência? E os cientistas vão dizer, não sabemos. O Manifesto de Copenhague optou entre saber apenas como as coisas acontecem ou buscar porquês. E se contentaram em saber apenas como as coisas acontecem, o que motivou o manifesto de Einstein, Podolsky e Rosen, que diziam, não, nós devemos conhecer a essência, tem que buscar, além do como, o porquê. Mas confessam, modestamente, não saberem o que é consciência. E no Manifesto de Copenhague disseram o seguinte, isso é tema para teólogos e filósofos, categorias que eles desprezaram durante muito tempo. Então, quando nós queremos uma situação de intolerância, um sim ou não, um verdadeiro ou falso, que é característica da lógica de predicados de primeira ordem, nós não vamos adiante. E se sabe hoje, então, que a consciência do observador influencia o comportamento das partículas subatômicas. Acho que os elétrons aprenderam com algumas pessoas. Quando não estão observados, eles têm um tipo de comportamento. Quando sabem que estão sob observação, eles adotam outro tipo de comportamento. Eu acho que é o micro imitando o macro, porque há determinadas pessoas que nós conhecemos que fazem exatamente assim, não é? O eu de aparência, o que eu quero que os outros pensem de mim, ao invés de viver a minha essência. E o importante é saber que se a expectativa do fato cria o fato lá no mundo subatômico, quão mais importante não será isso no nosso mundo humano de sensibilidades muito maiores? Qual é o nosso pensamento, qual é a nossa expectativa em relação ao nosso semelhante? Alguém que a partir do inconsciente sombrio do Dr. Freud quer nos enganar, quer tirar proveito da nossa convivência, ou podemos pensar num clima de fraternidade, de complementação? Isso é tão importante que houve uma experiência feita em Harvard, com 2 turmas de alunos de um mesmo nível escolar, em que os pesquisadores fizeram o seguinte, dividiram os alunos em 2 grupos, tinham a ficha com a foto de cada aluno, digamos, do grupo A e de cada aluno do grupo B. Uma espécie de segunda divisão, que os gremistas conhecem melhor do que nós, mas de qualquer maneira, o grupo A e grupo B. E contaram então aos professores o seguinte, os alunos do grupo A passaram por uma seleção, são todos de altíssimo QI, facilidade de aprendizagem, são alunos diferenciados e são muito bons. Os alunos do grupo B são alunos de nível médio para baixo,
maior dificuldade de compreensão, de QI bastante inferior aos do grupo A, mas esses alunos foram misturados numa mesma sala. E os professores tinham o compromisso de não dizer que havia aquela separação, que havia aquela divisão, e muito menos os alunos sabiam da existência dessa divisão. Chega o fim do ano, e os alunos selecionados como grupo A tiveram um desempenho muito superior, com algumas variações estatísticas, mas o desempenho foi muito superior. Bom, mas era esperado, eles eram melhores, eles tinham mais capacidade de aprendizagem, e aí veio a grande surpresa. Não havia anteriormente qualquer tipo de teste seletivo. Todos os alunos foram escolhidos como alunos de inteligência mediana e de QI de pequena variação entre um e outro. E por que aquela diferença? A expectativa do fato criou o fato. Os professores sabiam, quando alguém se levantava, esse é do grupo bom. E mesmo que começasse a dizer uma bobagem, o professor, quem sabe, ia dar uma consertada naquela bobagem e querer ver aquilo de um modo melhor. Já o do grupo B é do grupo B mesmo. Não diziam, claro, mas pensavam. E aí é que nós precisamos raciocinar sobre qual é a expectativa que nós temos a respeito do nosso semelhante, do nosso mundo. Porque existem pessoas do gênero humano, deveriam ser excluídas do gênero humano por decreto, porque se reúnem apenas para falar mal do gênero humano. E ouvimos bobagens do tipo, o homem é o único animal que mata o seu semelhante. Bobagem. Há muitos animais que matam o seu semelhante, que devoram filhotes, etc. Não é isso? Agora, parece ser o homem o único animal que se reúne para falar mal de si mesmo. Ao invés de verificar a vantagem, o positivo, claro que temos que reconhecer que há muitas coisas a serem feitas, que há muitas coisas a serem corrigidas, mas uma expectativa de melhora nos torna melhores. Por isso que quando se fala em viver em modo ser, em tudo existe o modo ser ou o modo ter, e nós optamos. Conhecimento. Conhecer em modo ter é o conhecimento científico antigo, é o conhecer para dominar, é o conhecer para submeter. O conhecer em modo ser é o conhecimento que nós buscamos da espiritualidade, é o conhecer para partilhar. Existe também um amor em modo ser e um amor em modo ter. O amor em modo ter é o amor daquele que pensa que o ser amado tem que ser reconstruído à sua imagem e semelhança. É o que eu quero, é o que eu penso. São aquelas pessoas que chegam a confundir uma certidão de casamento com certificado de propriedade de semovente. É completamente diferente. O amor em modo ter é o amor que subjuga. É o amor ao estilo Pigmalião, aquela lenda do escritor, do famoso escultor grego, que construiu uma estátua de mulher perfeita, que se apaixonou pela estátua e nenhuma mulher poderia suprir as qualidades daquela estátua. Então ele ficou com a estátua, desprezando todo o gênero humano, todo o resto de possibilidades. Isso é amar em modo ter. Porque aquela estátua, ele podia mudar qualquer configuração no momento em que quisesse, ele poderia transportar para onde bem entendesse, era uma propriedade sua, era um ter seu e não um ser autônomo. O amar em modo ser é querer ver o brilho, é possibilitar o voo do ser amado. É o amor daqueles pais que não acham que os filhos têm que seguir o que eles indicam, porque há muito disso. Conheço filhos com 30, 35 anos que os pais dizem, eu sei o que é bom para ele. Aí escolhem desde a profissão até o casamento. Escolhem e opinam em tudo. E muitas vezes tentam realizar a sua frustração no seu filho. Eu dei para esse rapaz tudo aquilo que eu não tive. Conforto, estudo, melhores cursos, melhores professores. Nem pensar na possibilidade de rodar num vestibular. Isso para ele não existe. E ele está ouvindo tudo isso. Esse excelente estímulo. E mais sabem qual é a profissão. Eu queria sempre ser médico, não consegui, mas agora ele vai ser. Porque o bom mesmo é ser médico. É tratar da saúde dos outros, é salvar vidas. E sabe lá se o ideal, se o pensamento do filho é esse? Isso é amar em modo possuir. Isso é amar em modo ter e não permitir a realização da pessoa. O grande contentamento de mestres e pais
É verificar que discípulos e filhos são capazes de andar com as suas próprias forças, são capazes de tomar decisões inteligentes e equilibradas. E o melhor ainda é quando o filho supera o pai. Essa é a suprema alegria. Meu filho não é tão bom quanto eu sou, meu filho é melhor do que eu sou. Isso é amar em modo ser, isso é amar partilhando. Esse é o amor que não diminui. E a grande diferença exatamente entre o conhecimento, no sentido da evolução, da espiritualidade, e o amor, é que ali não funciona a aritmética do dia a dia. Qual é a aritmética do dia a dia? Eu disponho de um bolo e vou dar um pedaço desse bolo para um amigo. Por maior que seja a minha boa vontade, por maior que seja o meu desejo de dar aquele bolo para alegrar o meu amigo, depois que eu der esse pedaço ao meu amigo, a triste realidade aritmética é que eu não tenho mais um bolo, eu tenho um bolo menos um pedaço. Isso no sentido do conhecimento, no sentido do amor, não vale. Quanto mais nós damos amor, mais capacidade de amar nós adquirimos. Não se perde. Esse amor que não tem prazo de validade, que não tem prazo de decadência, que continua a existir, esse nós podemos dar sem medo de perdermos alguma coisa. E assim também o conhecimento. Quanto mais nós distribuímos um conhecimento, principalmente nesse terreno da evolução humana, da espiritualidade, mais nós adquirimos, mais nós nos tornamos receptivos a novas ideias, menos intolerantes e mais capazes de buscar e de conhecer. Isto significa conhecer em modo ser. Debates. Há debates em modo ser e debates em modo ter. Debate em modo ter é o que infelizmente nós assistimos na maioria dos debates políticos. Cada um sabe que não vai convencer o outro de nada. Não podendo, como bem lembrou hoje o Beto, não podendo vencer no terreno das ideias, porque até muitas vezes nem as possui, resolve denigrir o oponente, com o perdão do termo que não é adequado, resolve diminuir a possibilidade do oponente, resolve mostrar os defeitos pessoais do outro e não há nenhum debate a respeito de ideias. Eu, debatedor, tenho absoluta certeza que estou com a verdade, tenho que convencer o outro da minha verdade e não ouço nada do que o outro disser. O outro está no erro, é errado. É aquela política que gerou a Inquisição, absolutamente equivocada, que dizia o seguinte: nós temos que combater o mal, mas o mal é uma entidade abstrata. Então, não podendo combater e eliminar o mal, vamos eliminar os maus. E quem são os maus? Aqueles que não pensam como nós pensamos. Está justificado todo um movimento de atrocidades praticadas contra o gênero humano. Nesse debate em modo ter, é isso que se passa. Eu quero é convencer a maioria. E o que é pior, às vezes nós fugimos do terreno das ideias. Sabe qual é o objetivo? Um dos debatadores quer convencer a todos que o outro não presta. E o outro quer convencer que quem não presta é ele. E aí isso é um debate em modo ter. O que é um debate em modo ser? É o que nós temos em uma reunião como a nossa. Nós divergimos no terreno das ideias, e isso teoricamente é fácil, na prática não é tão fácil assim. Nós divergimos no terreno das ideias, mas nós continuamos amigos. Nós divergimos em determinados pensares, em determinados enfoques, mas nós não vamos nos odiar por causa disso. E muitas vezes nós somos capazes de mudar de ideia. A capacidade de mudar a partir de um raciocínio lógico, de uma argumentação bem apresentada, caracteriza os espíritos que querem evoluir. Porque nós não temos as mesmas ideias de quando éramos crianças. Nós hoje preferimos um prato de camarão a um leitinho morno, mesmo que seja um leite materno. Então isso é mudar. E nós vamos mudando e aceitando novas ideias, não pela novidade em si mesma, mas pela capacidade de nos aprimorarmos, de aprendermos mais, de passarmos a ser uno com as nossas ideias. As ideias nos vêm de acordo com a nossa evolução. Eu conheci, na minha infância, um sábio, estudioso de religiões comparadas, que dizia algo muito interessante sobre as religiões. O homem não tem a religião que quer, ele tem a religião compatível com o seu estado de evolução.
Tudo é capacidade de compreender mais e melhor. Se nós vamos evoluindo, nós somos como um caminhante que anda pelo deserto e que está sofrendo muita sede e de repente encontra uma poça d'água no caminho e se atira e ali sacia sua sede. Logo depois, sede saciada, ele olha e diz: essa água não é de boa qualidade, esta água não é muito boa. Tudo certo, vá adiante, procure uma fonte melhor, mas não entulhe, não faça mal àquela fonte que saciou a sua sede, porque outros poderão vir na estrada e necessitar, como ele necessitou, daquela água, mesmo que não tenha aquele alto grau de pureza que seria desejável. São as circunstâncias que vamos encontrando no caminho. E aí nós vemos a diferença entre saber e viver as suas ideias. Há pessoas que são capazes de recitar de cor qualquer versículo da Bíblia, do Novo Testamento ou do Livro dos Espíritos. Isso é muito bonito, é muito interessante. É um bom exercício de memória. Memória é bom. Se nada temos de memória, nada temos de conhecimento. Mas seria muito estranho ouvir uma pregação sobre amor e evangelho e depois encontrar o pastor agarrado a soco na esquina com alguém por causa de um desaforo num acidente de trânsito. Isso é diferente. Só saber a ideia não é suficiente. É preciso ter condições de aplicá-la. Por exemplo, vamos ensinar a fórmula de Bhaskara a um aluno do 3º ano do ensino básico. E ele vai decorar a fórmula. Muito bem, mas não sabe para que ela serve. E diante de uma equação do 2º grau, para cuja resolução serve aquela fórmula, ele nada fará. Então não adianta também querermos demonstrar um conhecimento que não temos. É bonito dizer não sei, é bonito dizer eu estou aprendendo, porque apenas repetir mecanicamente não introjeta em cada um de nós aquilo que nós buscamos. Existe uma história 50% verdadeira, 50% não, a respeito de Einstein. Aliás, a respeito de Einstein existem coisas extraordinárias, né? Todo mundo diz alguma coisa que Einstein falou. Inclusive que Einstein teria dito tudo é relativo. Ele jamais teria dito uma bobagem desse tamanho que ia acabar com a própria teoria dele. Porque seria como o ceticismo absoluto do filósofo grego Pirro. Em nada se deve acreditar, nem nisso que estás dizendo. Agora ficamos oscilando entre o crer e o não crer. Então conta a história de Einstein, que ele tinha um motorista muito parecido com ele. Aliás, há um uso, e essa é verdadeira, da inteligência numa história de Einstein que é extraordinária. Ele tinha um sobretudo preto, velho, muito surrado, e gostava de andar com aquele sobretudo e andava sempre com aquele sobretudo. Uma vez, em um congresso nos Estados Unidos, um estudante se aproximou dele, era fã do Einstein, e disse: doutor Einstein, interessante, né? Naquela época o professor era tratado por doutor e professor, hoje virou tio. Que em geral nem tio é, porque não é parente da família, mas tudo bem. O estudante se aproximou de doutor Einstein. Senhor, o gênio do século, uma pessoa das mais brilhantes e conhecidas da humanidade, não fica bem esse sobretudo. O senhor podia usar um sobretudo de melhor qualidade. E Einstein teria respondido: não tem importância, porque aqui todo mundo me conhece. Meses depois, o mesmo estudante encontra Einstein na Alemanha, em um congresso, com o mesmo sobretudo, e faz a mesma observação. E o Einstein respondeu: não tem importância, porque aqui ninguém me conhece. Então, qual é a melhor desculpa? É todo mundo me conhece ou ninguém me conhece? E depende, como todo fenômeno físico, depende do observador. E essa história do motorista, que era muito parecido com ele, o motorista assistia todas as palestras do Einstein. Ficava lá na última fila, escutando a palestra, depois seguia com ele e tinha boa memória. E uma ocasião, levando Einstein para uma dessas palestras, o motorista perguntou: qual é o título da palestra hoje, doutor? E aí ele deu o título. Digamos, por exemplo, relatividade especial. Tudo bem, eu já ouvi tantas vezes essa palestra que eu sou capaz de repeti-la. Essa palestra eu faço. E Einstein, então, fez o desafio para o motorista. Então, ótimo. Eu vou sentar lá na última fila, vou ficar ali te esperando, tu vais fazer a palestra. Aí o motorista deu uma arrumada no cabelo, ou melhor, uma desarrumada, né, para ficar parecido com o cabelo do Einstein.
Foi lá e fez a palestra. Memória 100%. Saber a ideia não é viver. Repetiu a palestra com brilhantismo, mas ao final surgiram as perguntas. Hoje não tem, então estou bem sossegado. Ao final surgiram as perguntas. Algumas muito conhecidas. Quem faz palestra sabe que num determinado tema há certas perguntas que vão surgir sempre. E aquelas ele respondeu. Mas de repente surgiu a pergunta inesperada. Aquela para a qual ele não estava preparado. Mas ele era esperto também. Olhou fixamente para quem fez a pergunta e disse: meu amigo, essa sua pergunta é tão trivial, é tão banal, que até o meu motorista é capaz de responder. Chamou o motorista da última fila, que respondeu muito bem. Essa é uma diferença entre saber a ideia e viver a ideia, o que é fundamental nesse nosso progresso. Então nós falamos em uma das grandes leis da física quântica, que diz que a expectativa do fato cria o fato. Existe outra, que é a chamada a grande lei, a lei da interconectividade. Todos nós, numa medida maior ou menor, estamos interconectados. Será que foi preciso a pandemia para entendermos que o problema do chinês pode não ser somente do chinês? Pode ser nosso também, que o problema do nosso vizinho também pode ser nosso, e poderíamos então levar isso para uma lição melhor, aprendendo que as necessidades do gênero humano são nossas necessidades. Nós devemos também confiar na nossa capacidade, nós devemos nos orgulhar de alguns feitos. Nós, os humanos, fomos à Lua, nós, os humanos, fomos a Marte. Sim, nós temos coisas boas. Mas nós, os humanos, temos problemas a resolver e devemos procurar a resolução desses problemas, buscando a nova ideia, o progresso, a capacidade de viver em fraternidade, de viver com tolerância, porque o homem vai progredindo, sem dúvida alguma. O progresso é uma lei, está no livro dos Espíritos, não é uma opção, é uma lei. Na pior hipótese, nós podemos parar, mas temos que progredir e progredimos. Progredimos em todos os aspectos, sem dúvida alguma. Mesmo no aspecto físico, nós temos um corpo capaz de exercício de motricidade fina, diferente do corpo do Neandertal, do Pithecanthropus erectus, que se aparecessem aqui nos poriam em fuga imediatamente, e são os nossos ancestrais. Nós progredimos em tudo. Na capacidade de apreciar as artes, na beleza, na produção de leis mais justas, embora nem sempre as cumpramos, mas elas estão aí à nossa disposição e deveríamos cumpri-las. E mesmo na nossa característica física. A nossa ancestral, nossa querida Lucy, correndo pelo deserto, 1,5 metros de altura, coberta de pelos da cabeça aos pés. Gisele Bündchen não é mais bonita? É. Então nós progredimos, inclusive, nesse aspecto, e devemos buscar sempre o progresso como uma vocação nossa. E foi buscando o progresso que, naquela lenda do paraíso, Eva, a quem devemos todo o nosso progresso, e que foi crucificada, literalmente, pela história religiosa. E claro que, se é uma lenda, nós temos autorização para fazer uma outra lenda dentro dela, daquela lenda do paraíso, que seria o começo de tudo, e que sabemos não foi bem assim. Mas Deus, aquele cidadão idoso, sério, depois de criar o mundo, resolveu criar o homem. Alguns dizem que para se incomodar, mas são os pessimistas. Criou o homem. Fez lá um bonequinho de barro, era um bom escultor, a nossa imagem é boa, é bem razoável. Fez lá um bonequinho de barro, soprou nas narinas uma alma imortal e soltou o homem pelo paraíso. Lá saiu Adão, pelo paraíso. Tempo depois, esse Deus também aprende. Ele se deu conta de algumas coisas, vendo Adão muito solitário, muito desanimado da vida, olhando de um modo estranho para as macacas na floresta, e chegou à conclusão: não é bom que o homem fique só. Vamos dar-lhe uma companheira. Aí colocou o Adão em sono profundo, foi a primeira anestesia por hipnose da história da humanidade. Tirou uma costela, não sei como conseguiu moldar, e moldou ali a companheira de Adão.
Acordou Adão, despertou do sono e mostrou a sua companheira, Eva. Se Deus fosse gaúcho, daqueles gaúchos do interior, que reforçam os L's finais das palavras, que no norte e nordeste se transformou em U, ele teria acordado Adão mostrado e dito: que tal? Gostaste? E saiu aí o casal pelo paraíso. A história oficial é diferente um pouco da que vamos contar agora. Dizem que havia só a proibição de comer do fruto de uma árvore, que se comesse do fruto daquela árvore ficaria sabendo a diferença entre o bem e o mal, etc, etc. Bem, saíram os dois, passearam bastante pelo paraíso, e lá pelas tantas, Eva, porque a mulher é mais curiosa, a mulher é mais indagadora por natureza. Se aquele frutinho daquela árvore ali, aquele não dá para comer. Por que não? Porque o Senhor proibiu. Fim. Isso é o que em filosofia nós chamamos argumento de autoridade, uma coisa absolutamente nociva. Ah, porque fulano disse? Fulano disse é um dito. Quando Aristóteles era a figura mais conhecida na Grécia, qualquer discussão se encerrava com Aristóteles disse. E Aristóteles chamou os discípulos e disse: vocês não me entenderam. Aristóteles disse: é como qualquer um ter dito. Vamos examinar racional e logicamente a questão proposta, e não encerrá-la assim. E Eva teve essa capacidade, essa rebeldia tipicamente feminina. O Senhor proibiu por quê? Ele não disse, então não tem muito sentido. Mas aí, Eva começou a insistir. Adão disse: não, o Senhor proibiu, vou obedecer. Adão era o ortodoxo, né? Está escrito, respeita-se, e terminou. E Eva perguntava: por que não podemos comer? Nós vamos provar daquela frutinha. E quem tem o prazer de conviver com as mulheres sabe que a gente pode dizer não, mas o número de não antecede o sim, que vai ser o final. Então, se quiser cansar, diga 50 não antes do sim, mas vai ter que dizer um sim no fim da história. Não adianta, vai ter que chegar lá. Mas Eva, como era espertíssima, sabia dessa ideia que o homem, em geral, não aceita muito aquilo que a mulher diz. Ele acredita mais no filósofo de barzinho, que depois da 10ª cerveja, comemorando a vitória ou chorando a derrota do seu time, diz algumas coisas que ele acha importantíssimas e sai a repetir em casa. Então Eva já precisou um reforço e disse: olha, dizem, isso ela inventou, ela é esperta, dizem que a serpente é muito esperta. A serpente sabe tudo, e foi a serpente que me aconselhou a provar aquele fruto. Ah, foi a serpente. Aí lá vai ele de novo com o argumento de autoridade. Então deve estar certo. Provou e foram expulsos. Graças a Deus. Porque senão estaríamos num marasmo absoluto, sem futuro, sem progresso, sem dificuldade, sem conquista, sem nada. As conquistas nós devemos exclusivamente a Eva, embora tenha sido muito maltratada nas Escrituras. Até não sei porquê, naquela época áurea daquele feminismo radical absoluto, que sucedeu o machismo radical absoluto, os extremos nunca são bons, né? Em nada, nem em política, nem em coisa alguma. Buscar o justo meio termo, porque o extremo sempre só condena o outro, não faz nada. Extrema-direita no poder mata com a mão direita os inimigos e diz que o feio é matar com a esquerda. A extrema-esquerda no poder mata com a mão esquerda e diz que o feio é matar com a mão direita. O feio é matar. Um dia chegaremos a essa conclusão. Então, naquela situação extrema, nós temos que entender. Não sei por que não houve protesto do movimento feminista. Eva é feita de uma costela, não é nem carne de primeira. Vamos protestar contra isso, porque não está muito bom. Feita só para servir de companheira de Adão. Só para servir de companheira, então não tem função própria, não tem luz própria. E o que é pior, como consta no texto, e daí o erro da interpretação puramente literal, que o Senhor soprou nas narinas de Adão uma alma imortal. E Eva, não consta. Então se discutiu muito tempo se Eva tinha ou não tinha alma. Chegaram à conclusão que tem. Então as mulheres aqui presentes podem estar tranquilas, que a igreja, depois de duvidar algum tempo, concluiu que a mulher tem alma. Não sei se com efeito retroativo até quando, mas agora, no momento, não interessa o efeito retroativo. Tudo isso não foi protestado, ainda bem. Mas se nós olharmos o real dessa figura, seria o seguinte: Eva estava inconformada, não aceitava o argumento de autoridade. Sabe aquela história? Como é que está o emprego lá? Está bem. Mas está bem como? Sempre aquele marasmo ou tem alguma chance de perspectiva, alguma melhora, alguma coisa do tipo?
Eu ouço seguido a pergunta: não vai ter livro esse ano? Vai, calma. É assim, porque o homem é mais acomodado, né? Botar uma rede entre dois coqueiros e está feito o paraíso. Se trouxerem uma aguinha de coco, então é sétimo céu. A mulher é inconformada, pergunta, questiona, e graças ao questionamento de Eva fomos expulsos do paraíso. Não, mas o Senhor ficou furioso, o Senhor deu até algumas maldições. Que maldição? Ah, comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso é bonito. Feio é comer o pão com o suor do rosto dos outros. É bonito. Haverá dificuldades, haverá, e com a dificuldade veio o progresso. As distâncias eram muitas. E o que se criou? Os veículos automotores, o avião a jato, satélite artificial, o foguete, tudo a partir da dificuldade. Porque quem tem volição para o progresso, diante da dificuldade, não chora. Entende como um desafio, e não como um castigo kármico irreversível. Não, entende como um desafio a ser superado com o nosso esforço, com a nossa batalha por esse progresso que todos nós buscamos. Então, graças a esse espírito feminino retratado na Eva, é que nós saímos do paraíso e conseguimos estar aqui hoje, reunidos, graças a esse desejo de progresso. E a maçã, não sei por que, criou aquela fama negativa, pois aparece em história de bruxa e tal, sempre é a maçã, e não era maçã aquele fruto, mas se fosse, infelizmente, não se constatou que a maçã tem aquela propriedade de fazer com que as pessoas que a comem adquiram imediatamente uma consciência de diferença entre o bem e o mal. Se assim fosse, nós deveríamos fazer um projeto de lei de iniciativa popular para que parte dos nossos impostos, que não são poucos nem baratos, fossem usados na compra de maçãs, que fossem despejadas semanalmente para os representantes dos três poderes, que teriam obrigação de comê-las. Alguns já estão bem, melhorariam um pouco, nunca é difícil melhorar. Muitos teriam reação alérgica com aquele conhecimento, mas seria superado. Infelizmente, não é essa chance, e a maçã não tem essa propriedade. E o que nós buscamos a partir de lá, a partir desse começo, é o nosso progresso. Cada vez mais as pesquisas estão mostrando que as nossas boas expectativas criam condições para a melhora. Há uma outra experiência também feita em Harvard com os estudantes de Direito, um dos cursos mais competitivos que levam a uma das mais competitivas profissões nos Estados Unidos. E eles dividiram esses estudantes entre aqueles que tinham esperança no futuro, que tinham alguma crença no bem, em algo superior, e os que não tinham nenhuma crença e eram pessimistas por natureza. Acompanharam-nos por mais de 20 anos, e depois verificaram que entre aqueles que tinham boas expectativas, que tinham esperança num futuro melhor, que acreditavam em alguma coisa e em si, o sucesso profissional era muito maior do que entre aqueles que não tinham nenhuma crença. Entre aqueles que param apenas para se queixar da vida. Ah, está muito difícil. Ah, não, mas isso aí não vai dar. Aqueles que estão esperando um primeiro tropeço para justificar um nada a fazer. Nesse sentido, é que nós buscamos na espiritualidade o realismo diante da nossa posição e diante da nossa situação de vida. Não somos absolutamente ruins nem absolutamente perfeitos, mas somos perfeccionáveis. Nós podemos realizar esse nosso crescimento e devemos buscá-lo. E essa é uma expectativa altamente positiva. É aquela expectativa do fato que cria o fato. E um dos detalhes mais importantes para nós buscarmos esse progresso é nos livrarmos das falsas culpas. Nós, nas religiões tradicionais, fomos educados como seres absolutamente culpados e pecadores. Já nascemos com o pecado original, o que é um verdadeiro absurdo. A lei dos homens é até mais perfeita nesse sentido. A maioria, não todos, os sistemas legislativos entendem que a culpa não pode ir além da pessoa culpada, e não às outras gerações. Então já nascemos com o pecado original. Tem lá um senhor idoso cuidando da nossa vida o tempo inteiro, verificando tudo o que nós estamos fazendo. Temos algumas proibições fundamentais, e se transgredirmos uma daquelas regras, este senhor, que nos ama de todo o coração, vai nos mandar para o inferno para sempre, sem possibilidade de recuperação, sem possibilidade de resgate dessa maneira. Então nós temos que afastar esse sentimento de culpa que muitas vezes nos proíbe de ser felizes.
uma condenação oportuna que faz Nietzsche a essa história de deixar a felicidade para outra vida. Não podemos, nós temos direito de amar e de sermos felizes. Ah, mas a felicidade integral é só no plano tal. Nós temos as nossas limitações e viver dentro delas. É proibido estarmos contentes pelo fato de estarmos aqui reunidos. Não vivemos momentos de muita alegria, de troca de ideias, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Isto é bom. Isso nos torna felizes. Ah, mas o anjo Gabriel é mais feliz. Lá tem lá o problema dele também, do anjo Gabriel. Não é o meu. Nós temos as nossas condições de crescer, de realizarmos a nossa alegria, a nossa felicidade, principalmente quando buscamos o conhecimento, quando começamos pouco a pouco a entender o porquê de determinadas coisas e nos livrarmos de culpa. Até porque, muitas vezes, a culpa é a vestimenta de luxo com que se fantasia a soberba em determinadas ocasiões. É a fantasia da onipotência. Alguém visita um amigo enfermo todas as tardes. Este amigo fica muito feliz com a visita. Pode falar de si mesmo. Tem visitante que não deixa o doente falar. Fala mais que o doente. O doente conta as suas dores e o visitante conta as suas, que são maiores, porque a dor de cabeça dele sempre é maior que a dos outros. Essas pessoas assim, PhD em dor de cabeça, são muito perigosas. Porque se eu estou com uma dorzinha de cabeça, eles vão nos olhar do alto do seu pós-doutorado e dizer: ainda bem que tu falaste dorzinha. Porque dor de cabeça tenho eu. Quando me ataca, leva 3 dias, não tem remédio que cura. Claro que não tem. Já deu o comando para o cérebro, não há remédio que cura. O cérebro já entendeu essa ordem e vai cumpri-la fielmente. Então, deixa o doente falar, é melhor. E faz bem essa visita. Lá pelas tantas, é convidado para uma happy hour e não visita o amigo. E o amigo morre. Aí ele vai se culpar o resto da vida por isso. Se eu tivesse ido lá, meu amigo não tinha morrido. Dá para perceber que por trás dessa culpa, que não tem razão de ser, há o disfarce da onipotência. Será que essa pessoa está com esse poder todo, que pelo simples fato de visitar o amigo garantiria a vida do amigo para todo sempre, ou pelo menos enquanto ele existisse? E esse disfarce de onipotência é isso que nos diz. Esse disfarce que nos diz, não pode ser feliz, não pode festejar. Imagina convidar alguém para o aniversário, fazer questão e a pessoa morrer no caminho, num acidente, pronto, sou culpado disso, não sou. O direito humano já explica bem o detalhe da culpa. Ou nós prejudicamos alguém intencionalmente, que é o dolo, ou a culpa, quando por imprudência ou negligência. Imprudência, negligência ou imperícia, nós causamos prejuízo a alguém. E aí devemos buscar consertar aquele nosso erro e ter a humildade de pedir perdão. Mas deve-se dizer e observar bem, pedir perdão é muito bonito. Porém, mais bonito ainda é não precisar pedir perdão, ou seja, não errar. Porque a pessoa que erra, perdoa, perdão, perdão. E aí fica um vício, fica um mecanismo assim do perdão como um círculo vicioso que também não nos é útil. Então, o que nos é útil? Esse progresso, essa evolução que nós estamos buscando no nosso dia a dia, não criando clima para o catastrofismo. Aquelas pessoas que estão sempre amedrontadas, que estão sempre de mal com o mundo, que são sempre pessimistas, não significa dizer que essas pessoas necessariamente sofrerão alguma coisa neste sentido. Eu tenho muito medo de ser assaltado, eu já nem saio mais de casa, então vou ser assaltado. Não. A própria ciência de hoje é probabilística e não de certezas, mas que nós criamos um ambiente mais propício, que nós aumentamos a probabilidade do desastre, nós aumentamos. Sem ufanismo, achando que tudo está bem e nada precisamos fazer, nós verificamos que o otimista e o pessimista são extremos que, como todos os extremos, se tocam. O ufanista acha que tudo está muito bem, se melhorar estraga, e como tudo está muito bem, não precisa fazer nada. Então ele não faz nada porque acha que tudo está bem. E o pessimista não faz nada porque acha que não adianta. Os dois nada fazendo em nada contribuem para a evolução. Então eu quero, ao final dessa palestra, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, num ambiente livre pensador,
em que não somos obrigados a pensar da mesma maneira, mas temos um compromisso conosco mesmo de ouvir as opiniões divergentes, mesmo as opiniões opostas, e mudar ou conservar a nossa de acordo com o uso do nosso livre pensar, que nos liberta e não nos escraviza. A primeira condição, ou uma das condições essenciais para estar feliz é ser livre. E nós, dentro da doutrina espírita, nós podemos ser livres. O Espiritismo é a única doutrina que, se considerado sob o aspecto religioso, nos permite questionar. Não só nos permite, nos convida a questionar. Não há dogma, não há imposição. Eu posso questionar, eu posso perguntar e desejar uma resposta lógica capaz de me convencer, e se a resposta não me convencer, ou eu ainda não estou no estágio de compreendê-la, então não a jogo fora, mas deixo na prateleira, não vou querer usar no momento aquilo que não conheço, que não tenho condições para utilizar, como a fórmula de Bhaskara para um menino que está aprendendo as primeiras letras, mas também eu não vou recusar sem exame. Então, ou eu não compreendi, ou então eu examinei e não estou de acordo, e não estando de acordo, não sou obrigado a seguir uma determinada cartilha. Esse é o nosso livre pensar. Esse é o penso logo existo, do Descartes. E disso nós não podemos abrir mão. Pensar, examinar para melhor concluir. E fortalecer sempre os laços de amizade que nos unem. É tão bonito nós termos amigos, nós apreciarmos o sucesso das outras pessoas, nós nos sentirmos bem no convívio com os outros. Isso é espiritualidade, isso é interconectividade da ciência, isso é expectativa de dias melhores, isso é viver em modo ser. Nós somos uma realidade espiritual em progresso e devemos nos contentar muito com isso. Não somos seres humanos que eventualmente vivem uma experiência de espírito. Nós somos espíritos. E vamos falar corretamente como espíritos. Não é quando eu morrer, o meu espírito vai para a cobertura do nosso lar. Não, não é o meu espírito que vai, sou eu. Se houver cobertura e eu merecer, sou eu quem vai. E não o espírito, ao qual nos referimos às vezes como um acessório. Eu estou com um formigamento na minha mão direita. É a minha mão direita, isso é um acessório meu. O meu espírito vai para o céu, para o purgatório, para o inferno. Não, então não sou eu, é o meu espírito. Nós somos uma realidade espiritual, em progresso, buscando a compreensão dessas leis e tendo a humildade de compreender que diante da inteligência suprema, essa é a posição de muitos físicos a partir do surgimento da física quântica. Não é aquele teísmo. E faz uma diferença muito interessante. O teísmo, oposto do ateísmo, o teísmo é a crença em um ser superior por motivos religiosos, por imposições, por dogmas. O deísmo é a busca de uma fonte. E nesse sentido da busca de uma fonte, agradecendo mais uma vez a todos, eu quero encerrar, e trouxe aqui, estava em inglês, do livro, um dito de um dos criadores da física quântica, Max Planck, de onde vem a teoria dos quanta de Planck, que diz o seguinte: como um homem que sempre devotou sua inteira vida para mais clarear inteligivelmente a ciência, para o estudo da matéria, eu posso dizer a vocês, como resultado da minha pesquisa sobre átomos, esta máxima: não há matéria como tal. Toda matéria se origina e existe somente pela virtude de uma força que traz e mantém as partículas de um átomo em estado vibratório. Segura esse estado vibratório deste minúsculo sistema solar do átomo, junto. Segura tudo junto nas partículas. Nós temos que assumir, nós precisamos assumir, por detrás dessa força, a existência de uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matrix de tudo que existe. Max Planck não é um Deus humanizado, é uma inteligência suprema. É a busca do perfeito, é a busca das razões de tudo aquilo que nós vivemos. Muito obrigado e até um próximo encontro.
Muito obrigado.